Boa noite, a paz e a graça que esteja com todo, mais uma vez, né, pastor? Amém. Agora a segunda vez, né? A primeira nós fizemos aqui, não deu certo, mas agora vai dar certo, né? Glória a Deus, estamos para todo o território nacional, com a live 7 Minutos com Deus. Eu sou o pastor Camilo, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, para fazer o trabalho de Deus. Costumo dizer que o Evangelho de Cristo ele não é um tesouro para ser escondido, mas ele é um presente para ser dividido. E é isso que nós estamos fazendo, é dividindo esta maravilha com você. Glória a Deus. Estou aqui com o pastor Santo, né? Da Igreja Quadrangular, que é um colega, tem me ajudado, está nessa parceria. Glória a Deus, concluindo. Agora deu certo, pastor. Agora começou a aparecer gente ali, viu? Louvado seja Deus. Amém? Então, Deus abençoe. Glória a Deus. Da primeira vez não apareceu ninguém, mas agora está aparecendo. Carlos Eduardo, Deus abençoe. Olha aí, rapaz. Glória a Deus por isto. Pastor Santo, boa noite, meu amado. A paz, pastor. A paz a todos. Motivo de alegria ter o pastor Camilo aqui. O pastor Egiano também está aqui, né? E é um motivo de alegria estar nesta live, né? E Deus com certeza vai abençoar a cada um que está ao vivo ou que vai assistir depois desta live, em nome de Jesus. Amém. Pois é, pastor, nós terminando de pregar aqui, né? 30 minutos, fomos olhar, não ficou gravado. Aí nós agora resolvemos fazer de novo, né? Que hora é, pastor, aí? São 10h49. Pois é, nós já terminamos a primeira, não deu certo, agora vamos fazer a segunda. Irmã Adelina, Deus abençoe. Irmã Márcia Silva, Deus abençoe. Cadu Gay, meu filho aí, Deus abençoe. Pastor Santo, vamos para a palavra, meu santo. Vamos Amém. aqui para a palavra, enquanto os irmãos estão chegando aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a 2ª Crônica, capítulo 7, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão os meus olhos fixos, a oração que fizer todos os dias. Glória a Deus por isso. Pastor, que palavra poderosa. Uma benção, pastor. E começa logo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Quem é este povo? É eu, é o pastor, é você que está ligado, é todos aqueles que aceitaram Jesus, faz parte do povo de Deus. Esse povo, a Bíblia, né? Então, pastor, muita gente diz assim: eu sou o povo de Deus. Mas por que muitas pessoas, pastor, mesmo sendo o povo de Deus, não recebem as bênçãos de Deus? Ou seja, um questionamento que ainda muitas pessoas se perguntam. Por que eu, sendo de Deus, eu oro, eu jejum e tudo, e não recebo? Aí o segredo é esse aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter... Se humilhar. Aliás, se converter dos seus... meu pai. Se humilhar e orar e me buscar. Você tem de, primeiramente, pastor, se humilhar. Antes de entrar na presença de Deus, você tem de se humilhar, saber que você está entrando, ou nós estamos entrando diante de um Deus poderoso. Não é de um qualquer, não é de igual. Eu não estou concorrendo e eu não estou competindo com meu Deus. Eu tenho de saber que nós somos pó e Ele é o Senhor. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Nós somos o servo e Ele é o Senhor. Nós estamos na terra e Ele está no céu. Nós somos filhos e Ele é o Pai. Então, Ele é o dono da bênção e nós temos a necessidade. É verdade. Então, isso já nos fala, isso já nos dá, pastor, que isso já nos entende e nos deixa sobreentendido que nós é que precisamos do Senhor, que nós é que precisamos de Deus. Então, nós precisamos de nos humilhar, glória a Deus, humilhar e orar. E orar. Por que, pastor? Outro resultado. Muitas pessoas oram, mas não recebem, porque ele quer orar de qualquer jeito. Ele não reconhece como necessitado, né? Então a oração é segredo. Nós temos de, primeiramente, nos humilhar para depois entrar na presença de Deus. É verdade. A humilhação é algo que agrada a Deus, né? Deus diz que... Marizé Souza, minha filha. Deus não resiste um coração humilde e quebrantado, né? Quando Davi, ali no Salmo 51, ele se humilhou diante de Deus, ele buscou o arrependimento, ele buscou a presença de Deus, e ele se derramou em humilhação. E ele orou a Deus, e Deus escutou a oração dele, né? E apagou os pecados dele.
É isso, pastor. Então, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Nós temos de orar, pastor, mas saber que nós somos pecadores. Nós somos pecadores, então nós temos falha. Nós temos defeitos. E como falho, e como... irmã Arinalda, que benção aí, Deus abençoe, que prazer. Então, como nós somos necessitados, pastor, e imperfeito, nós temos de recorrer a um Deus perfeito. É verdade. Porque ou seja, aí entra, glória a Deus, entra a passagem que o Senhor Jesus disse, que nós devemos, tudo que nós pedir em nome dele, receberemos. Mas em nome dele, porque pela justiça de Deus, aliás, pela justiça de Cristo, e pela santidade de Cristo, e pela perfeição de Cristo, ele nos justifica diante do Pai. É um advogado que advoga diante do juiz, que é Deus. É verdade. Em nosso favor, pastor. É verdade. E é interessante esse texto, pastor, que fala sobre oração, né? E o Senhor diz, se o meu povo, né? Deus, ele pode mudar de ideia do que ia fazer, né? Deus, ele sempre pode mudar de ideia. Deus não vai mudar o seu caráter, a sua natureza. Mas Deus sempre pode mudar de ideia de alguma sentença de que ele ia fazer contra alguém ou contra nós, se nós nos arrependermos, né? Ele vai mudar de ideia e vai, em vez de vir um mal contra a pessoa, vai vir a bênção, né? O exemplo que nós estávamos falando há pouco do rei Ezequias. Deus mandou o profeta dizer que Ezequias ia morrer, né? Praticamente ali declarou a morte de Ezequias. Diz, prepara a tua casa, que tu morrerás e tu morrerás, não escaparás desta doença. Mas o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e ele começou a orar, se humilhar diante de Deus, clamar a Deus. E a Bíblia diz que quando Isaías ia saindo do palácio, Deus disse, em outras palavras, para aí, Isaías, aconteceu uma coisa, volta lá, diga para Ezequias, diga para meu servo lá, que ele não morrerá desta doença, porque eu ouvi a oração dele. A oração, o clamor dele eu ouvi. Diga para ele que terá mais 15 anos de vida. E foi isso que aconteceu. Deus, o próprio Deus, mudou a sua sentença, né? Como, se nós adoecer qualquer doença, ou o médico disser que nós vamos morrer, nós ainda temos Deus. Mas se Deus disser que a pessoa vai morrer, somente o poder do clamor, da humilhação, da oração, vai mudar a sentença, aquilo que Deus poderia fazer. E nós vimos isso por toda a Escritura, Deus mudar de ideias em alguns momentos, né? Amém. Então, alguém botou, pastor, sábado aniversário. Se puder digitar de novo, que eu estou de cabeça baixa, não deu para ler aí. Né? Não sei o que é que está aniversário no sábado, né? Cristão da Restauração, está ali. Olha aí, rapaz, que maravilha. Então, pastor, a palavra do Senhor diz, né? Nós devemos buscar Deus e nos converter dos nossos maus caminhos. Então Deus diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. É verdade. Ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados perdoados, e aí vem a maravilha, aí os seus pecados são perdoados. Pastor, uma pessoa perdoada dos pecados é uma pessoa santa. Uma pessoa que não tem pecado é santo. É verdade. É como o caso de Davi e como o caso de Moisés também, em Êxodo capítulo 32, né? 19 anos de aniversário da igreja ali, olha. Quando Deus se irou com o povo de Israel, né? E Deus, ele disse, eu vou acabar com esse povo, eu vou matar esse povo. Foi. Então Moisés, ele fez uma oração. Ele disse, Senhor, não faça isso com o teu povo, né? Se o Senhor fizer isso, ele até foi corajoso na sua oração, foi ousado na sua oração diante de Deus. E ele disse, Senhor, risca meu nome do livro que o Senhor tem, se o Senhor não pode perdoar o seu povo. Ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele conversou com Deus seriamente, né? Foi um clamor, foi uma oração, foi uma intercessão que ele fez em prol do povo, né? E Deus, nosso Deus, ouviu e mudou a de situação, ideia, né? Deus, ele mudou a sua sentença, quer dizer, vou matar este povo, Moisés, eu vou fazer um povo de você. Mas ele orou a Deus, né? Moisés, ele foi um homem maravilhoso, né? O Moisés, um homem abençoado mesmo, ele clamou a Deus, ele não olhou só para si,
ele olhou para o Senhor, ele olhou para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele clamou por misericórdia para com o povo, e Deus, ele mudou de ideia. Está bom, Moisés, eu vou poupar o povo. E é assim que Deus faz. A gente pode até ter caído em pecado, mas se o meu povo, né, se humilhar, mesmo tendo caído em pecado, e voltar-se para Deus e clamar por misericórdia, Deus, ele vai restaurar a nossa vida, a vida da pessoa que está na situação, e vai restaurar a nossa casa e a nossa família. Amém. A igreja que o pastor Edmilson, homem de Deus, já pregou nesta live, amigo da gente, lá da igreja da restauração, da igreja da Erinalda também. Eu vou visitar depois o pastor Edmilson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meu amado, e sararei a sua terra. Eu e você, nós precisamos que a nossa terra seja sarada, pastor. Nós precisamos ou seja, nessa terra que nós vivemos, nós precisamos de trilhar por caminho da cura, trilhar caminho do perdão, da bênção, caminhar nos caminhos que nos levam à bênção, trilhar em caminho, ou seja, da misericórdia de Deus, trilhar em caminho da prosperidade, trilhar no caminho do amor, trilhar no caminho da misericórdia, ter misericórdia, trilhar no caminho da salvação. Esta é uma terra, louvado seja Deus. Quem é esse caminho? João 14:7. 14:7 não, meu Deus. É João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então veja bem. Glória a Deus. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, pastor. Louvado seja Deus. Você disse que é aniversário da igreja da menina, ela está dizendo aí. Seja bem-vindo, viu? Amém. Glória a Deus. Então, pastor... Pastor Edmilson. né? Então, pastor, glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos, pastor, trilhando nesta terra, mas por um caminho que não é um caminho de pedra goludida, como é que de pedras pequenas. Não é um caminho de espinho, mas é um caminho que nos leva à presença de Deus. É verdade. E falando desse texto, né, pastor, sobre oração, Deus, ele manda, ele insiste, né, para nós se aproximar dele, do Velho Testamento até o Novo. Ele insiste para nós se aproximar dele através da humilhação, através da oração. Você vê, Jesus diz assim, Mateus 7:7, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta há de se abrir. E lá também em Jeremias 33:3, bem conhecido de toda a igreja, clama a mim e te responderei. Mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas ocultas que não sabes. E toda vez que a gente estiver em situação difícil, só existe esse caminho melhor, né? Esse caminho que tem a ajuda de Deus. A oração começa com a pessoa se humilhar diante de Deus, orar, buscar Deus em oração, buscar Deus, se possível, em jejum, né? Porque quando a pessoa está em situação, ele pode jogar com facilidade, né? Entendeu? Então, e é assim que Deus abençoa, né, pastor? Pastor, no versículo 15, diz assim, estarão abertos os meus olhos e atento meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Qual é esse lugar? Esse lugar existe? Existe. É a igreja. É a igreja do Senhor. O Senhor diz, a minha casa, ela é chamada casa de oração. Jesus, o Davi disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então lá é a casa da nossa segunda família que Deus nos deu. Depois que aceitamos Cristo, depois que nós nos batizamos, Jesus Cristo nos leva para a sua casa, nos planta lá. Hoje nós estamos edificados ali, a nossa fé enraizada na igreja, né? A nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança estruturada ali. Nós temos uma igreja, nós temos uma família, que é essa família que vai para o céu. Essa segunda família que nós aprendemos a amar, mesmo cada um com sobrenome, mesmo cada um veio de longe, ou de outro estado, ou até de outra cidade, mas se fez uma família só, num só evangelho, numa só fé, num só espírito, num só Cristo, numa só comunhão, num só amor e numa só salvação. Então, essa é a igreja do Senhor, que faz-se o corpo. E o Senhor diz que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja.
Louvado seja Deus. verdade. Então é essa a igreja do Senhor. Esse é o lugar que o Senhor diz, e meus olhos estão atentos. Aliás, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos. E a oração que se fizer nesse lugar, esse lugar existe aqui na terra. Esse lugar existe aqui na terra. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos traga bênção em nome de Jesus. Um momento aí, meu irmão. Fechar o quê? Concluir? Eu não sei mexer aqui. E a live conclua. Tá certo, continua. Meu irmão, desculpa aí. Uma ligação. Eu vou justificar. É porque nós temos a pastora toma um remédio, que ela fez uma cirurgia, e é controlado. Aí toda vez que toca isso aí, é hora de botar o colírio no olho. É por isso que esse telefone tocou agora. Ô, Jesus, quando dá 11 horas o telefone toca, é hora de botar o colírio. Eu acho que o colírio nem veio. Nós estamos na casa do pastor Santo e o colírio ficou em casa. Vai dar certo. Mas vai dar. Ainda tem uma tolerância de meia hora. Ô, Jesus. Tá bom, amado? Mas, pastor, vamos continuar. Vamos continuar. Então, pastor, aí ele diz, porque eu escolhi e santifiquei este lugar. O verso 16 agora, pastor. O senhor quer comentar o versículo 15? Versículo 15 diz, de hoje em diante os meus olhos estão atentos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Na verdade, nosso Deus está sempre atento às orações de seu povo, né? Na igreja, né? Como o pastor falou, a igreja é um lugar específico, escolhido por Deus para nós estar adorando a Deus e aprender a palavra de Deus. No Velho Testamento tinha o templo, né? Tinha o templo. Antes do templo tinha o tabernáculo, né? Que era mais restrito, né? Depois veio o templo, né? Que foi destruído 2 vezes, né? E ainda estão sem templo por Israel. Mas no Novo Testamento nós temos a igreja. Deus não deixa nós desamparados, né? Deus, temos um lugar para adorar a igreja. Mas além da igreja tem a sua casa. Tem o seu quarto também, onde Deus diz que está presente. Entra no teu quarto, fecha a porta, Mateus 6, versículo 6, e o Senhor te atenderá, né? Mas nós não podemos ficar também sem igreja, né? Quem ama Cristo, ama a igreja. A igreja é a congregação e que tem um local para se reunir, né? Então, quem ama Cristo tem a igreja reunida, que foi instituída por Jesus. Ninguém pode ficar sem igreja, né? Pessoas, não, eu vou ficar sem igreja. Como é que você vai exercitar? Até porque Jesus disse, eu vim buscar a minha igreja. Como é que a pessoa vai exercitar a fé sem estar ligado a uma igreja, né? Então a gente precisa estar. Então, meus queridos, né? Deus, Ele ouve orações, né? Ele ouve orações, Ele quer que nós ore, né? Seja no templo, seja na sua casa, e que a pessoa tem que estar ligado à igreja de Cristo. Pastor, leia aí para nós concluir, o 16, agora é o senhor que vai ler. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão, como eu falei, né? O templo... Fico meus olhos, daí continua, né? E se você andar... O 17, né? E se não, você... 16, pastor. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão, eu li, né? Então, Deus, o coração de Deus, ele está na igreja, né? Mas ele também está na sua vida. Se você tirar tempo para orar, você vai ver a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Lá no Velho Testamento, eu até falando agora, pastor, na outra live, né? O caso do exemplo de Jabes, né? Um homem que nasceu com dores, né? Tinha tudo para ter uma vida com dores, né? Uma vida sem realização, mas ele chegou um momento que ele falou com Deus de Israel. Ele orou a Deus e Deus mudou a sorte dele. Ele se tornou o homem mais distinto da sua família. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus escutou a oração dele. E Deus escuta a nossa oração. Quando nós oramos com sinceridade, né? E ele começa a restaurar, começa a mudar situações impossíveis, né, para nós. Mas através da oração, nós veremos as mudanças, o agir sobrenatural de Deus. Pastor, até porque quando o senhor falou em oração,
e nós não sabemos orar, realmente a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas que o Espírito de Deus, ele intercede com gemido inexprimível. Então, quando nós dirigir a palavra a Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus que conhece todas as coisas, como é que nós vamos falar diante de um Deus tão perfeito? É verdade. Porque se vamos falar diante de um juiz para tirar um advogado para nos defender. Porque através da nossa palavra podemos nos condenar. Então, se eu falar diante de um homem igual a nós devemos levar um representante. Agora imagine falar diante de Deus. Mas aí entra o representante espiritual, que é o Espírito de Deus, que apresenta a nossa oração ao próprio Deus. É verdade. Porque pela nossa oração, ou seja, pela nossa capacidade, a nossa cultura, nós não temos capacidade, não temos discernimento e não temos palavras para chegar diante do Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, pastor, que intercede por nós, porque o Espírito de Deus convence o pecador dos seus pecados, e ele santifica, louvado seja Deus, a oração, e faz com que a nossa oração seja pura para levar diante de Deus. É por isso que esse texto que nós vemos aqui diz que nós devemos, ou seja, nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Espírito Santo de Deus possa agir. Porque o Espírito Santo de Deus não age em momento sujo. Ora, se quando o sacerdote Josué estava com os vestes sujos, o anjo chegou diante dele e disse: levante e muda teus vestes, porque o teu Senhor não fala com o seu servo com os vestes imundos. Então isso quer dizer que o Espírito de Deus, glória a Deus, é o agente, aquele que age em nosso favor. Mas para isso também, nós precisamos nos limpar, porque essa parte aí é nossa. O arrependimento vem, o Espírito Santo nos ajuda. Mas se nós não abrir o coração, aí entra aquilo que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir o coração, entrarei e tu serei comigo, e eu contigo e tu comigo. Verdade. Se não fechar, se não abrir o coração, o Espírito Santo não pode agir. Verdade. E é por isso que tem muita gente que ora e não recebe. Verdade. Um grande exemplo também que nós vemos na própria palavra, o próprio Filho de Deus, né? Jesus estava sempre orando, né? Jesus estava com o céu aberto diante dele toda hora, porque ele, como homem, ele deu o exemplo, né? De estar sempre em comunhão com Deus. E o diabo não podia nada com ele, né? Jesus, quando estava próximo de ir para a cruz, né? Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Meus queridos, a pessoa que ora, o diabo nada tem nele, né? Ele não tem vaga, né? Por isso nós devemos ter uma vida de oração, para que Deus abra cada vez mais as janelas do céu e abençoe seu ministério, sua casa, sua família, seus projetos. E Deus, ele é fiel. Amém. Pastor, ore. Vamos encerrar. Glória a Deus, amado. Estamos encerrando. Fazer uma oração pela sua vida, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por esta oportunidade, pela vida do pastor Camilo, pela vida da pastora Regina. Eu oro, meu Pai, pelo ministério que eles exercem e pela vida de cada um, cada pastor que está ligado nesta live ou que possa assistir. Eu te peço, abençoa, meu Pai, abençoa cada homem de Deus, cada mulher de Deus que possa assistir esta live. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar este lar, esta casa, este casamento, este relacionamento, possa abençoar os filhos, os netos, os trabalhos, a parte financeira. Em nome do Senhor Jesus, qualquer seta do inimigo seja repreendido do povo de Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos e cremos, Senhor, no poder de Deus. E o Senhor diz para orar, para nós buscar o Senhor em oração. E nós entregamos, Senhor, a cada um que está ligado nesta live, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fortalecer a cada dia, a cada manhã, em nome do Senhor Jesus. E todo o laço do inimigo caia por terra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim seja. Amém. Pastor, quero agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar, quero agradecer ao Senhor, né? Amém, pastor. Está recebendo, nos recebendo. Eu, a pastora está aqui, a pastora toda de óculos escuros, né? Oh, glória a Deus. Glória a Deus, está se recuperando, está bem. E então eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a pastora Teane, agradecer esse povo de Deus. E hoje foi aqui o café com o pastor Santos, viu? Aqui hoje foi a noite do café com o pastor Santos, diante desta live aí. Maravilha. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. E até se o Senhor nos permitir, quarta-feira nós estamos de volta, tá bom?
Amém. Essa é a segunda live da noite, a primeira não deu certo, mas agora deu certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço em todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Elias, aguardando a sua visita aqui. Irmão Elias.